Você se considera uma pessoa de atitude? Quando você decide fazer algo, você faz. Você não tá deitadinha aí no sofá esperando as coisas acontecerem na sua vida? Parabéns. Agora, se você não é essa pessoa, você tá na live certa. Hoje, uma live muito especial para falar sobre atitude, como ter atitude, como ser uma pessoa de atitude. Vou até colocar o título aqui da nossa live coladinho e eu já quero dar boa noite para você. Muito boa noite. Seja bem-vinda à nossa live, uma live muito especial. Estamos aqui juntas novamente para mais uma noite de muita informação, muito aprendizado. E eu acho que hoje eu vou trazer umas coisas que você não ouviu ainda. Espero que não. Então, fica até o final dessa live, hein? Porque são 7 aspectos que eu vou te ajudar a ser uma pessoa de mais atitude, que tenha mais atitude na vida. Já deixe seu comentário aí. Você é uma pessoa de atitude? Eu quero saber se você é ou não, e muito obrigada pelo carinho. Todo mundo aí mandando uns carinhos. Muito obrigada. Obrigada a você que está sempre aqui nas lives. Aproveita e já convida alguém. Priscila tá fazendo uns elogios. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, gente. Vocês gostam quando eu tô de batom vermelho, eu sei disso. Nem sempre eu estou, mas hoje eu estou, porque eu estou toda de bege, então fico mais apagadinha e pode acender o look, né, com um batonzinho vermelho. Tem que ter atitude, né, gente? Isso aí. Muito obrigada pela sua companhia e vamos lá. Tô vendo todo mundo tá escrevendo aqui, os biscoitinhos já estão chegando. Muito bem, muito bem. Muito obrigada pelos biscoitinhos. Tá, ó, pessoal comentando, eu não sou uma pessoa de atitude, não sou. Então, que bom que você tá nessa live, que maravilha que você veio para essa live, porque essa live vai sacudir a sua mente. Bom, primeiro eu quero explicar para você algumas coisas. A gente vive uma crise de atitude, tá? E tem um motivo por isso. A gente realmente tem vivido esse período de uma falta de atitude em todos os ambientes. É falta de atitude em casa, é marido que não tem atitude com a mulher, é mulher que não tem atitude no lar, na sua casa, é pais que não têm atitude com os filhos, então a rédea corre solta, os filhos é que mandam na casa, é o filho que decide onde eles vão almoçar, é o filho que decide tudo, porque a atitude é do filho, mas não dos pais. A gente tem também uma crise de atitude nos trabalhos, então eu vejo pelas perguntas que chegam para mim, a pessoa fala: "Ah, fulana fez isso, eu fiquei chateada". Tá, e o que você fez? Eu fiquei chateada, gente. Isso não é uma atitude, isso é passivo, né? Isso é uma reação, não é uma ação. Então, é notório que as pessoas elas estão assim muito sem atitude. Elas estão só reagindo às coisas que acontecem. E nós não somos chamadas a reagir, nós somos chamadas a agir. Mas você vai entender tudo isso hoje. Porque sem atitude você não chega a lugar nenhum. Tudo depende de uma atitude. E sem atitude você não vai para lugar nenhum. Você fica parada no mesmo lugar. Além disso, gente, é a nossa atitude que vai gerar um destino, que vai gerar para nós um propósito, que vai nos levar ao destino que Deus desenhou para nós. Mas a gente precisa ter atitude, né? Deus nunca vai fazer uma parte que é muito importante, a nossa. A nossa ele não vai fazer, ele vai nos dar o caminho, vai nos dar a direção, mas ir, andar, caminhar é conosco. E muita gente tá assim, Deus, me dá uma direção. Deus já deu, Deus já mostrou. Mas a pessoa tá esperando que caia no colo. Que Deus pegue as mãozinhas dela igual uma marionete e faça ela realizar as coisas. Isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Nós temos que ter atitude. Mas hoje aqui eu vou falar de algumas coisas práticas. E você sabia que existe hoje uma área do conhecimento humano que está muito em alta nas empresas, especialmente? É, que é chamada de soft skills. Sim, soft skills são habilidades interpessoais, comportamentais, elas estão muito em alta. E as soft skills são várias, são umas 25, e uma delas é a atitude. Ou seja, o que são essas soft skills? Hoje, uma empresa, para contratar alguém, não olha só a habilidade técnica, porque você concorda que o ensino superior, ele espalhou, né? Ele ficou muito acessível com as universidades privadas, com o fácil acesso às universidades privadas, então muita gente tem diploma hoje. O diploma não é mais um diferencial. Você pega 10 pessoas com o mesmo diploma. O que vai ser o diferencial? Uma das questões hoje observadas são as soft skills, que são essas habilidades interpessoais comportamentais. Então, tô vendo aqui comentários. Estou fazendo terapia para lidar com o marido com traços narcisistas. E ele também precisa fazer terapia, né? Senão só você faz, aí você fica. É como dar murro em ponto de faca. Tem que ele tem que fazer também. Senão é assim. Claro que você tem que fazer também para aprender a lidar com isso e sobreviver.
Mas é que algumas técnicas da terapia para lidar com o narcisista, elas são incompatíveis com o casamento. Por exemplo, a técnica da pedra cinza, né? Que é não falar muitas coisas, que é dar um meio que não dar muita munição. Como é que você faz num casamento? Aí você não vai ter um relacionamento de amizade. Então, esse é um assunto para outra live, mas fica essa dica. Você deve e tem que fazer terapia, mas o cônjuge também, tá? Então, bora lá. Se a gente sabe que atitude gera destino e que hoje soft skill, que é atitude é uma das soft skills, elas são muito necessárias, qual é o seu compromisso em ter essa atitude? Você tá nessa live, você tá comprometida, você tá assistindo aqui depois. Então vamos lá. Primeira questão é você vai ter que pensar no começo dessa live que você vai ter que dar a Deus a apatia. Você ficar do jeito que tá. Você chegou a essa live, então você não vai sair do jeito que você chegou. Primeiro compromisso seu, vamos lá, vamos aos pontos. O primeiro ponto, e tem a ver com isso, é que para você ter atitude, você tem que ter primeiro objetivo. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar tá bom. Agora, para onde você está indo? Eu vejo isso uma crise, assim, as pessoas não param para pensar o que eu almejo. Como eu ensinei meus filhos, a gente tem tantas coisas que a gente quer, às vezes é até difícil, né? Decidir o que quer, mas você pode decidir o que você não quer. O que você não quer para sua vida. Suponhamos, eu não quero trabalhar num escritório e ficar presa num ambiente de tal hora da manhã até tal hora da noite. Ok, então isso você já descobriu uma coisa que você não quer fazer. Ajuda a delimitar seu objetivo. Então você tem que pensar: objetivo, eu quero ter uma família. É um objetivo muito nobre, por sinal. Eu quero ter filhos, um objetivo. Eu quero conhecer o mundo, eu quero ter uma carreira que eu possa viajar ao mundo. Você concorda que esta carreira, talvez ela seja incompatível com ter filhos e uma família? Talvez, né? Há exceções, mas em via de regra vai ser mais complicado. Então, você tem que ir delimitando. Mas, gente, isso é anotar mesmo. Tem gente que fala assim, eu deito lá e fico pensando, o que eu quero? Eu quero tanta coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Tudo bem. Mas objetivamente, o que você quer estar fazendo daqui 10 anos? Objetivamente, como é que você imagina a sua vida? Então, pega do ponto A que você tá e pensa como é o ponto B que você quer chegar. Você tem que escrever isso, não é só pensar, porque aí você fica divagando. Você tem que pôr no papel, eu quero isso, eu quero fazer aquilo. Com tantos anos eu quero ter minha empresa, eu quero viver dessa minha empresa, eu quero ter, sabe? E aí você pode fazer para tudo, cria objetivos. Eu gosto muito de falar disso no início do ano, que é um ótimo momento para você fazer isso, né? Olha lá, Carol, Dress Home Decor tá aqui na live, gente. Ah, que sucesso. Ser objetivo, escreva no papel lá, tá? Lembrando, reforçando para você. Então, põe no papel o que você quer. A gente fica muito sonhando alto, sonhando acordado, gente. Sonhar acordado é fácil. Tudo bem. Aí você pôs o que você quer. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho o alvo de escrever livro, né? Que eu ainda não sei se vai ser e-book ou livro. O que que eu fiz? Eu fiz vários contatos com várias editoras. E agora a coisa avançou com uma editora, tá avançando. E aí, o que que eu tô fazendo? Eu tô terminando o livro. Eu já tenho três, assim, bem adiantados. Eu tô finalizando. Porque esse é um objetivo para esse ano. Um e-book com certeza vai sair, porque o e-book é mais fácil de lançar. Um já tá assim, faltando pouquinho para ficar pronto. E aí, tá lá nos meus objetivos, lançar. Eu fiz até, finalizei esse final de semana com meu esposo, porque alguns vai envolver ele. Vou contar aqui em primeira mão, vocês querem saber algumas coisas, vocês vão gostar. Olha, um livro. Esse eu não posso contar ainda, tá? Mas é porque esse é o que tá mais avançado lá com a editora. Esse, quando tiver mais certinho, eu conto pra vocês. Mas eu vou contar o e-book que eu vou lançar. É um e-book sobre o luto, porque eu recebi muitos feedbacks bacanas de vocês falando sobre a forma como eu abordei a questão do luto e tudo. Então, vou lançar esse book, já tem nome, já tem tudo, gente. Já tá basicamente pronto, faltam uns detalhes que eu vou colocar, algumas histórias extras. E esse vou colocar para disponibilizar para vocês baixarem. Vem aí.
Vou contar. Um curso que eu vou lançar novo e o curso vai ser com o meu maridão. E nós vamos colocar o curso Felizes para Sempre, no qual a gente vai contar os pilares de um casamento bem-sucedido. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. E nós vamos gravar juntos, porque a gente já fez essa ministração, a gente já pregou várias vezes como casal, né, em dupla. Então, fiz o convite para ele, ele aceitou e aí nós vamos gravar. Então, o próximo curso vai ser para casais, a esposa pode assistir sozinha, pode assistir com o maridão, mas eu creio que vai abençoar a vida de muita gente. Então, ó, são objetivos que eu já tracei. Um livro publicado, já conversei com várias editoras, tá? Tá na agulha. Está muito pronto, muito perto de sair. O outro é o do luto. O do luto tá pronto, praticamente. E o próximo curso, que é o do Felizes para Sempre, que é dos pilares do casamento. Então, isso é um objetivo, tá vendo? Aí o que eu fiz? Tem um objetivo, não é? Já defini qual vai ser o objetivo. Então, o curso Casados para Sempre. O que eu tive que fazer? Definir quando nós vamos lançar. E coloquei uma data para o meu esposo, porque eu dependo dele também. Esse dia, meu bem. Então, quando nós vamos gravar? Nós vamos gravar tal e tal dia. Você entende? Começa com o objetivo, colocar isso. Como nós vamos executar isso? Aí eu vou destrinchando. Para tudo, eu tô dando um exemplo concreto para deixar vocês com essa expectativa boa. Porém, você pode aplicar isso para tudo na sua vida. Traçar objetivos claros, o que eu quero fazer. Agora vamos supor que você trabalha com atendimento ao público, com vendas, alguma coisa assim. Então, você vende quanto hoje? Eu vendo 5 itens disso aqui. Quanto você quer vender daqui até o meio do ano? Eu quero estar vendendo 15. Porque daí eu vou ter uma renda maior, daí eu vou ter um lucro maior, tá. Então, para você vender 15, o que você tem que fazer? Primeiro, vou ter que avaliar preço, meu preço está ajustado. Tem que identificar por que eu estou tendo baixa venda. Eu tenho que pegar com quem comprou, o que as pessoas mais gostaram. Investir nisso na minha comunicação. As pessoas gostam por causa disso, então isso tem que estar na minha comunicação, tá vendo? Do meu objetivo, eu lanço as estratégias. E aí eu tenho atitudes práticas, porque meu objetivo vai me dizer o que eu tenho que fazer, que são as atitudes que eu tenho que tomar. Por exemplo, às vezes você tem uma coisa que não sai bem porque o preço está errado. E aí você tem que avaliar, fazer uma pequena pesquisa de mercado, atitude. Nossa, e tem gente que faz o quê? Não tô vendendo, né? Sei lá, eu vendo bolo. E aí meu bolo não tá vendendo. E nada dá certo pra mim, meu bolo não vende. Tá bom, você parou pra ver o que pode estar dando errado? Porque muita gente não faz, acha que o problema tá assim. Eu falo com minhas amigas, mas ninguém quer comprar. Faz uma pesquisa sincera, vai entender o que tá acontecendo com o seu bolo. Talvez seu bolo tá precificado errado, talvez, entendeu? Então, quando você fala, preciso vender mais bolo, qual é a atitude que você vai tomar? Aí sim, quando você define o objetivo, você consegue descobrir as atitudes que você tem que tomar. Simples assim, é tão fácil. Então, quando acabar essa live aqui, eu queria que você escrevesse, ou enquanto a gente tá aqui nessa live, vai escrevendo objetivos. Faz um brainstorm que a gente chama, que é vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça. Põe tudo. Eu faço listas gigantes, com um monte de coisa. Depois eu vou riscando, porque eu falo, nossa, só Jesus, né? A louca achando que vai dar conta de construir um foguete. Eu vou riscando o que eu acho que foi muito delírio da minha parte. Mas o que é fácil, concreto, ou fácil, ou viável, vai listando, vai listando. Por exemplo, o podcast que eu gravei, né, no ano passado. E vem aí mais uma temporada em primeira mão. Sim! Agora em abril vamos ter mais uma temporada do podcast. E o que acontece do podcast especificamente? Quando eu pensei no podcast, eu pensei assim: é uma ferramenta muito boa de comunicação. Hoje as pessoas gostam muito de ouvir podcast. Eu queria fazer podcast. Aí eu tava na viagem pra Monte Verde, aliás, a última viagem que eu fiz com a minha mãezinha. A gente tava no carro, eu, minha nora, meus filhos, meu marido. Aí a gente tava no carro e eu comentei isso com eles. Aí, mas sobre o que você vai fazer? Sobre etiqueta? Eu falei, não sei se as pessoas querem falar disso, não sei se isso vai ter liga, né, para um podcast. Vou pensar, eu queria ser um pouco mais ampla. E aí fui pensando. Aí nisso olhei, abri o celular, tinha uma publicidade do Estúdio RVL. Falei, que legal, um estúdio de podcast, podia ser em BH, né? Pena que não deve ser. Quando eu cliquei era. Aí no carro mesmo, na viagem, já mandei atitude, já mandei uma mensagem. Oi, tudo bem? Sem saber, eu não sabia se era viável, se eu podia pagar, se eu não podia pagar. Eu mandei uma mensagem, queria saber quanto que é. Aí me mandaram um orçamento. Achei viável,
né? Ia ter que pagar tal, mas falei, bom, é viável, eu consigo pagar. Aí peguei, negociei com eles, falei, então quando eu voltar, quero gravar o podcast. Aí, gente, comecei do zero. Aí na viagem a gente foi discutindo o tema, dando altas risadas, porque cada um inventava uma coisa mais maluca, até que veio a ideia do Você Pode Mais, para eu trazer histórias de outras mulheres que se superaram e que podiam inspirar as outras mulheres. Porque aqui no meu canal sempre sou eu falando, certo? Eu podia ter um espaço em que outras pessoas falassem. E aí, que legal, então o podcast pode contar a história de outras pessoas. Aí veio o papo, tem que ser gente famosa, porque podcast para dar ibope tem que ser gente famosa. Daí eu falei, não, mas gente famosa muita gente já escuta, porque eles têm plataforma, têm um microfone disponível a toda hora, todo mundo quer entrevistar uma pessoa famosa. Eu quero entrevistar pessoas que não são famosas para o mundo, mas são famosas para Deus, e que têm uma história muito interessante para contar e que possam inspirar outras mulheres. Aí a coisa foi ganhando forma. Até que veio o nome, Você Pode Mais. Primeiro veio Você Pode. E eu falei, mas você pode, todo mundo pode. Mas a pessoa pode ir além, então ela pode mais, aí é um maisinho. E aí eu fui criar, quando eu voltei de viagem, eu fui criar a logo, criei a logo, que é toda bonitinha, coloridinha, tal, quis essa vibe colorida para trazer essa ideia de poder mais mesmo, uma coisa alegre, cheia de vida. A vinheta, tudo. Foi tudo pensado. E aí, funcionou, gente. Foi muito legal. Já fizemos 3 temporadas. E agora, em primeira mão aqui na live, tô contando pra vocês. Vem aí a 4ª temporada. Hoje estive lá no estúdio. Quer dizer, estive lá, mas também liguei, né? Conversamos por telefone. E finalizamos que vai ter a 4ª temporada. Então, vai ser demais, não vai? Isso é atitude. Eu podia ter falado assim, seria tão legal ter um podcast. Que bacana. Quem sabe um dia acontece. Pronto, isso era falta de atitude. A atitude é eu falar, seria legal fazer um podcast, como eu posso fazer isso? E aí Deus dá a sugestão, né? Aparece para mim a publicidade e eu corro atrás. Manda mensagem de férias, estava na minha semana de férias, mandei, fui atrás, comecei a sonhar, pensar no nome, criar a vinheta e tal. Então a coisa aconteceu. É sempre assim. Então você tem que ter objetivo e do objetivo você vai ter as atitudes que você tem que tomar. Então lembra, enquanto a gente está aqui na live ou depois, é, é isso aí, a Lu tá falando. Eu acho que essa atitude faz com que futuramente as ideias surjam. Isso. Então, a primeira atitude é traçar os objetivos que eu quero. E aí pensa, para eu chegar nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu estou fazendo um curso de copyright, que é escrita na internet. Eu tenho vários cursos na internet, eu já fiz de tudo. Mas eu achava que eu não precisava de copy, porque eu já escrevo desde na época da faculdade eu trabalhei com agente de publicidade, então eu escrevo anúncio, coisas para publicidade há muito tempo. Mas a internet é muito rápida. Eu falei, não, eu tenho que fazer um curso para ver se eu tô usando todas as estratégias. E, gente, já tá sendo maravilhoso ter feito o curso. Na segunda aula de todos já valeu o que eu paguei. Pronto, já valeu, porque eu já peguei umas coisas lá que já me ajudaram demais. Então, isso é objetivo. Eu penso, eu acho que eu posso melhorar aqui. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar aqui? Eu posso fazer um curso. Aí eu pesquisei os cursos, eu vi um que me agradou, me atraiu. Falei, vou fazer. E aí, Carol tá lembrando, a gente põe o pé, Deus coloca o chão. É isso. Você fala, é isso aqui que eu tenho que fazer. Agora eu preciso ver se cabe no meu bolso. Porque também não pode ser desvairada, né, gente? Tem gente que fala, vou fazer, faz um curso que depois o dinheiro não dá conta de pagar. Não, dinheiro não aceita desaforo. Então, fiz. Agora deixa eu achar um que dá pro meu orçamento. Achei. Vou fazer. Beleza. E aí nós vamos caminhando. O segundo ponto, para você ter atitude, tem a ver com o que eu já falei em outras lives. Eu sempre volto nesse assunto, gente. Eu acho que vocês vão cansar de me ouvir falar disso. Verifique a sua saúde. Eu quase sou um anúncio do Ministério da Saúde, né? Verifique a sua saúde. Gente, é porque tem gente que não tem atitude, porque tem gente que está desnutrida. É verdade, tem gente que tá faltando nutrientes dentro do seu organismo, por isso você não tem atitude. Não é porque você não quer, não tem vontade, é porque falta. Não falta fome pela vida, falta fome de nutriente. Mas eu como, eu tô até acima do peso, a pessoa fala, não, não é comida, é gordura. Tem um vídeo que viralizou na internet, não sei se vocês viram, muito engraçado, que a menininha tá mexendo na barriga da mãe e fala assim: que foi, filha? Que é isso aí que você tá mexendo? Ela é gordura. Então não é gordura que tá faltando pra você. Talvez tá faltando nutriente, suplementar alguma coisa. Então, muita atenção.
verifique a sua saúde. Muitas vezes, uma falta de vontade de viver é uma falta de vitamina D, é uma falta, né, de nutrientes. Seu corpo tá anêmico, mas você tá até cheinha, tá até com sobrepeso. Tudo bem, mas é uma gordura ruim, uma alimentação ruim que não está te nutrindo, ela tá só te intoxicando. Então, muito cuidado, faça o seu check-up. Eu acho que tudo que eu falo de saúde, mas não tem como fugir. Tem gente que não consegue ter atitude para começar a atividade física. Aí você fala, como é possível? Sim, é possível. É possível porque tem gente que está num estado de desânimo tão grande que só de pensar em colocar o tênis ela tem preguiça. E aí a pessoa às vezes olha pro meu Instagram, em vez de ficar feliz, porque a minha ideia é que você anime, que você olhe e fala, se ela foi, eu também vou, sabe? A ideia é essa. Mas tem gente que olha pra mim e fica com raiva. Com raiva. Não é possível que ela tá animada, sabe? Ó lá. Ó, a Carol da Dress Home Decor tá avisando o que aconteceu com ela. Ela tava com cansaço extremo, desânimo e era falta de vitaminas. Aí, gente, é tão simples resolver. Ah, mas eu não tenho plano de saúde. Vai falar que tá arrumando desculpa, né? Não, no posto de saúde eles também pedem exames, exame de sangue. E aí você faz um exame de sangue e vai ver, pelo menos o básico que você consegue ver no postinho. Talvez uma coisa mais elaborada, daí você precisa de uma clínica particular. Mas enfim, cheque a sua saúde, os exames básicos, gente. Básicos, as mulheres não estão fazendo o básico. Eu não tô falando de você fazer uma coisa muito elaborada. Hoje eu contei que eu fiz ultrassom da tireoide, porque minha médica ficou preocupada com a tireoide, por causa dos meus hormônios meio desregulados. E se você olhar para os meus hormônios, era para eu estar respirando por aparelhos, mas eu tô aqui, então só Jesus, né? Aí ela ficou preocupada, pediu esse exame, fiz, não deu nada, glória a Deus, Deus é bom. Mas eu fico mais em paz, então, ok, não tem esse problema. E fora que a minha vida mostra que eu tô bem, né? Mas se você tá sem iniciativa pra nada, prostrada, aqui ó, a Moab tá lembrando, hoje tem muita clínica popular com custo bem acessível, faz um plano de saúde desses bem baratinhos. Ó, outro comentário, minha libido caiu extremamente, sinto desânimo, pode ser vitaminas. Tem um suplemento muito legal que não tem contraindicação, mas é bom conferir, claro, que é a maca peruana, muito sugerida para tomar para dar um up aí na libido. Mas é claro que libido tem muito a ver com a cabeça, né, gente? Principalmente. Então, às vezes são outras questões. Mas tem que checar primeiro a saúde, antes como é que fala? De começar a achar que o problema tá na cabeça. Checa se não tá faltando nada. Ó, a doutora Raíza tá falando, meu cansaço era falta de vitamina C. Tá com uma gripe fortíssima. Tá vendo como um nutriente que tá em falta na sua vida pode bagunçar sua atitude? E você fala, eu não tenho atitude. Eu vejo as pessoas tomando, tipo, não tenho vontade, fazendo, eu tenho vontade de ficar só deitada. Você está com algum problema. Não tá normal. O normal seu não é esse. Então pensa, talvez você precise de ajuda. Não, mas eu sempre fui assim, talvez você tá precisando de ajuda há muito tempo. Talvez só ninguém te avisou isso. Então eu tô aqui, ó, fui enviada. Tô aqui pra te falar. Você precisa. Olha lá. Olha outro exemplo, Mix. Tá falando. Aconteceu comigo, falta de coragem, cansaço, fui no médico, pedi o exame, era falta de ferro, o meu tava baixo, 0,2. Olha a outra comentando a Vânia. Fiz exames, tava com pouquíssima vitamina B12 e D. Vitamina D, gente, a falta de vitamina D dá um cansaço extremo. B12 também. Tá vendo? Você tá vendo os relatos. Então, você tá vendo aí provado que isso acontece. Eu sofri com anemia a minha infância inteira, já contei numa live aqui. Minha mãe lutava para combater minha anemia. E eu tinha muita dificuldade de ganhar peso. Você vê que o que eu lutei para ganhar peso hoje é um sofrimento. Mas enfim, o que aconteceu? Eu sempre tinha que ficar olhando se eu não estava com anemia. Bastava eu ficar mais desanimada, minha mãe sabia, voltou a anemia. Então eu tenho essa consciência, mas eu sei que nem todo mundo tem. E eu tô aqui pra te falar, tenha essa consciência por você, por amor a você, não é por ninguém, gente, não é por ninguém, não é pro seu marido, não é pros seus filhos, é por você. Você precisa se cuidar. Então, verifique sua saúde, é o segundo ponto. Lembra? Vou repetir. Primeiro tem objetivo. O objetivo vai dizer quais atitudes você vai traçar. O segundo é verificar a sua saúde, ver se não tem nada faltando que tá te deixando prostrada. Terceiro ponto para ter atitude é não se levar tão a sério. Gente, é muito, muito importante isso. Eu queria que você fosse no Instagram da Dress e visse a Carolina Lage, que é uma profissional, designer de interiores, mas que tem a Dress Home Decor, que é uma empresa de roupa de cama, de uma empresa que veste a sua casa com amor, como esse é o slogan.
ela todo dia ela tem que colocar a cara dela lá, e tem que falar, e tem que mostrar, e tem que falar dos produtos, porque ela é a CEO da Dress, então ela tem que aparecer, ela tem que. Ah, ela podia falar assim: ah, gravem aí, eu vou só colocar esse vídeo, não vou aparecer. Tem que colocar, gente, tem que aparecer. Então, se a pessoa se leva muito a sério, ela pensa: ai, gente, eu vou aparecer, o que que as pessoas vão falar? Vão falar que eu virei vendedora. No caso dela, vão falar que eu virei. Não, gente, vão falar que ela é a CEO de uma empresa e as pessoas também compram por causa dela. Porque ela tem o carisma, ela cativa o cliente, então ela tem que aparecer. E aí, se você é uma pessoa que se leva muito a sério, que dificuldade é para tomar atitude? Porque tudo você fala assim, ai, não, ai, nossa, eu não sei. Você põe tanta objeção que você fica com dificuldade de agir. Então, eu penso muito nisso, assim, não se levar tão a sério, dar risada de si mesma, sabe? Às vezes eu mesmo falo umas coisas que eu mesmo dou risada de mim. Eu fico assim, gente, por que que eu fiz isso? E na minha casa todo mundo dá risada. Isso me ajuda a ter atitude, porque eu não fico esperando a coisa acontecer. Eu vou e falo, faço. Posso dar uma nota? Às vezes eu posso. Mas, em geral, isso gera relacionamento, gera empatia, sabe? Gera várias coisas paralelas. Então, não se leve tão a sério. Uma pessoa que se leva muito a sério, ela é travada. Ela tem uma trava. Ela tem uma trava para fazer as coisas, porque ela acha que assim, eu não vou ligar para pessoa. Não, não vou ligar, não vou falar que eu quero fazer isso, porque vai que ela não quer. Gente, a pessoa põe um monte de trava, um monte de impedimento, então não se leva tão a sério. Ai, se eu levar um não, levei, pronto, o que que custa um não? O velho ditado, não, eu já tenho, eu vou correr atrás da humilhação mesmo. Eu vou correr atrás do sim, óbvio. Eu sempre vou esperar o sim. Falando em não se levar tão a sério, especialmente, e esse é o quarto ponto, não leve tão a sério a opinião dos outros, não dê tanto peso. Tem gente que dá um peso enorme para a opinião dos outros. Eu vou dar um exemplo para vocês, você vai entender a realidade. Se você me acompanha aqui regularmente, você vê que todo dia eu posto a cozinha da Dona Janinha, concorda? Que é a mesa posta lá. Por que eu faço isso? Primeiro, objetivo claro, para te encorajar a colocar a sua mesa. Porque eu faço a minha todo dia, gente. Até o dia que eu não posto, eu fiz. Mas eu quero encorajar você. Resultado, eu recebo muito feedback das pessoas falando que gostam. Só que eu notava que as pessoas ficavam, o que que é isso que tá naquele prato ali? Isso é milho? Isso é não sei o quê? As pessoas mandavam mensagem perguntando o que que era a comida. Aí eu melhorei a ideia. Eu ponho explicando, aí eu explico os pratos, porque aí fica claro, que às vezes na imagem não dá para entender direito o que que é. Compreendo. Agora, quem não gosta muito? Sara tá anotando os resumos, eu vou repetir, tá, Sara? Número um, tem objetivo. Número 2, verifique sua saúde. Número 3, não se leve tão a sério. Número 4, não dê tanto peso à opinião alheia. Ah lá, Mix Ribeiro tá falando, eu amo a cozinha da Dona Janinha. Então, o público ama. Eu comecei a cansar de filmar a mesa. Não só eu, gente. A minha família, porque eles ficam esperando eu filmar. Geralmente eu filmo e chamo todo mundo pra almoçar. Eu não fico filmando enquanto eles estão, mas às vezes eles descem antes e aí eu tô filmando. Pode sentar, não, espera, eu tô filmando. Às vezes estão chegando, então são várias circunstâncias. E aí chegou uma hora que eu pensei assim. Aí eles começaram a reclamar, ai mãe, todo dia é isso, todo mundo vê isso todo dia. E eu ia parar de gravar. Opinião alheia. Por quê? Meus filhos e meu marido não são meu público-alvo, concordam? Meu perfil aqui não é focado neles. Eu não falo de nada que eles têm tanto interesse, não, gente. Eles não ficam vendo meus stories, eles não ligam. Então, você concorda que essa opinião não é muito, não tem muito a ver, né, com o canal. E aí o que acontece? Eu fiz uma enquete aí com o público, perguntando o que que vocês achavam. E aí foi maciço, 90 e tantos por cento continua. Nossa, eu amo, como alguém escreveu aqui, amo ver e tal. E aí foi esse comentário. Por isso, não dê tanto peso à opinião alheia. Para você ter atitude, se você ficar olhando o que, que as pessoas estão achando, será que as pessoas estão achando? Gente, você não faz nem atividade física. Você vai falar assim, será que as pessoas vão achar que eu tô muito fora do peso para estar malhando? Será que as pessoas vão achar que eu sou muito velha para fazer essa atividade? Será que Aí você não faz nada. Lembra, eu já falei numa live aqui, a gente tem que dar, sim, voz aos conselhos. Ah, Sheila, minha vizinha querida, agora minha amiguinha de academia. A gente tem que dar muita
vazão aos conselhos, ouvir os conselhos. E conselho quem dá para nós? Pessoas sábias e que têm domínio numa área específica. Então, se eu quiser um conselho sobre restaurante, eu vou pedir para a Sheila. Claro, a Sheila é dona da República da Esborne, um restaurante que faz o maior sucesso em Belo Horizonte. E aí, eu quero saber, Sheila, não sei o que sobre restaurante, o que que você acha? Aí, a opinião dela é um bom conselho, porque ela é uma pessoa experiente no ramo. Agora, se eu vou pedir conselho de restaurante para minha cunhada, que nunca abriu nem um PF, como é que ela vai me dar um bom conselho? Ela não sabe. Entende isso? A Carol é que mais quer o polícia elegante de volta. Gente, o Chapeuzinho tá aqui me esperando. É que foram muitos momentos de tristeza, né? Então agora que eu tô sorrindo de novo, vai voltar, a alegria vai voltando. Então, quarta dica para ter atitude: não dê tanto peso para a opinião dos outros. Gente, o povo fala. Você vai aparecer no Instagram, as pessoas vão falar. Ai, ridículo. Ai, nossa, tá achando que é influenciadora. Ai, tá achando que é blogueira. Aí o povo fala. Eu falo, tem que ter muita coragem para aparecer num stories, viu? Eu não. Pode falar de mim que eu tô nem aí. Na minha família, só eu faço um trabalho com internet. Então, para eles é muito estranho. Eu entendo que eles achem estranho. Mas ninguém liga, pelo contrário, mas meu pai ama aparecer nos meus stories. Porque ele acha engraçado que as pessoas vêm e comentam com ele, ah, eu te vi no stories da sua filha. Aí ele acha legal. Porém, olha lá que legal a frase que a Kaline leu, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Não se importe com a opinião de quem você não pediria um conselho. Excelente frase, é isso aí. A Jéssica foi morre de vergonha de falar o que Deus coloca no coração. Então, não tem essa vergonha, porque as pessoas que querem dar opinião, elas vão dar de qualquer jeito. E, gente, quem é bom para fazer dar crítica, ficar criticando, geralmente não é bom em mais nada. Eu gosto do exemplo seguinte: a maior parte dos críticos de cinema nunca fez um filme. Nunca fez um filme. Repara para você ver. Crítico de cinema, quantos filmes fez? Zero. Porque é fácil criticar, gente. Difícil é pôr a mão no arado e começar a fazer. É fácil sentar assim na cadeirinha e ficar criticando. É fácil. Difícil é ir lá e fazer. Então, não fique. E aí, tô vendo o comentário da Priscila de precisar apoio. Não, você tem que ser sua maior incentivadora, apoiadora, vibrar com suas conquistas. Se você ficar esperando, nossa, se eu fosse ficar esperando aqui na minha casa, eles me encorajarem a fazer. é, Como é que é? Me encorajarem a fazer Instagram. Nossa, gente, eu não tinha feito nada, porque todo mundo acha isso bobagem. Então você vê, meus filhos não aparecem aqui, eles não gostam de aparecer. É o estilo deles, eles são low profile, eles não gostam de aparecer nas redes sociais deles, nem nas deles. Então, pra eles isso é bobo. Pra eles. Agora não quer dizer que pra mim pro trabalho que eu faço pelo contrário, eles valorizam o que eu faço. Só que eles não acham que eles fariam pra eles. Então eu não posso contar com esse apoio, né? Apesar deles me apoiarem até bastante, mas no começo todo mundo acha estranho. Então vai, não fique dando tanto peso. Não é que você não vai ouvir ninguém, né? Você tem que ouvir boas pessoas, bons conselheiros. Mas não fica dando tanto peso à opinião dos outros. Quinto ponto, são 7, hein? Estamos quase acabando. Quinto ponto, confie em si mesma. Primeira coisa, deixar de vitimismo. Pra você ter atitude, você tem que parar da desculpa. Ai, eu também não tive condições. Ai, mas também é que a outra faz, porque olha a vida dela. Eu escutei isso uma vez, eu contei já numa live aqui. A pessoa escreveu pra mim assim, eu quase não tenho hate, né? Mas esse dia a pessoa escreveu assim: é fácil pra você falar com. Acho que era sobre amor a Deus. É fácil você ter tempo com Deus porque você é uma pessoa privilegiada. E aí eu respondi pra ela: não, é exatamente o contrário. Por eu ser talvez privilegiada, na sua visão, né? Porque não teve privilégio, teve trabalho, mas por eu ter uma boa condição de vida, eu tenho mais coisas que me atraem para fora do reino de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus fala que é mais difícil uma pessoa que tem mais coisas se manter fiel a Deus, porque ela tem mais atrativos para tirá-la do caminho, né? Às vezes uma pessoa que não tem nada, ela só tem a Deus. Então, ela fica focada em Deus. Agora, uma pessoa que tem muitas coisas, a chance dela desfocar é muito grande. Então é engraçado, mas isso é a fala típica de uma pessoa vitimista, que ela quer justificar porque ela não faz, então ela tem que achar um motivo para eu fazer. Ah, você faz isso porque você tem tudo. Se você não tivesse tudo, você não era assim.
Como meu esposo fala que eu casei com ele na baixa, né, gente? Meu esposo tinha um carro velho. Era a única coisa que ele tinha, um carro velho. Que não tinha embreagem. Que tinha um carburador furado. Que tinha que parar no posto. E eu tão iludida, né, que a gente sempre que saía junto, a gente tinha que parar no posto pra ele pôr água no carro. E eu falava, que lindo. Ele sabe cuidar do carro dele. Mas eu não sabia que o carro tinha um carburador furado. Por isso tinha que sempre parar pra pôr água. E eu não sabia que o carro não tinha embreagem, porque eu nunca tinha dirigido o carro dele. Até o dia que eu tive que dirigir, eu falei, onde tá a embreagem desse carro? Esse carro não tem embreagem. Aí ele falava assim, você tem que ir no som do carro. Pois eu comprei meu marido. Eu, eu, eu encontrei meu marido na baixa, gente. Tava em baixa, ele tava na alta, não. Então nós lutamos juntos. Então é fácil você ver a pessoa às vezes progredir e falar assim, também é fácil pra você porque você tá nessa condição. Não, mas você não viu como é que era antes. Então, isso é típico do vitimista. O vitimista tenta achar uma desculpa. Não, pro fulano é fácil, porque, tipo assim, nasceu numa família. Muita gente já falou pra mim, você fala de etiqueta, é fácil, que você deve ter nascido, assim, num berço de ouro. Carol lembra da história. Você deve ter nascido num berço de ouro. Não, numa família comum. Super comum, sem nada de ouro, gente. Só família que veio da origem da lavoura, não tinha nada de ouro. Então, é muito fácil ser vitimista. Cuidado pra você não ser assim, larga a mão do vitimismo. Sabe, você vai ter o que você correr atrás, o que você não correr atrás você não vai ter mesmo, porque Deus não abençoa o preguiçoso. Isso é bíblico, não tem bênção no preguiçoso. Outra coisa importante é evitar comparação, essa história que a gente tá falando do processo, né? É fácil você falar assim, mas o fulano tá assim, mas você não viu o processo. A Evelyn tá na primeira live, então tá conhecendo as histórias pela primeira vez, né, Evelyn? Porque eu fico repetindo as histórias, vale a pena ouvir de novo. Evite comparação, sabe? Você não sabe a história do outro, então não se compara, porque às vezes a pessoa tá na página 2, você ainda tá na um. E cada história é única, né? Então, por exemplo, etiqueta, não sou só eu que falo. Quantas pessoas falam de etiqueta? Agora só eu falo do jeito que eu falo. Só eu faço desse jeito. Só eu falo de etiqueta, da palavra de Deus, eu misturo coisa da casa, eu misturo tudo. Só eu faço esse mix. Só eu, porque ninguém pode ser como eu. Tem outras pessoas falando de etiqueta, tem pessoas até que me pedem ajuda e estão falando, estão tentando ir no mesmo caminho, mas não vai ter jeito. Se a pessoa não encontrar a própria voz, não vai dar liga, porque as pessoas percebem o que é verdadeiro. E a gente não consegue mentir muito tempo, né? Uma pessoa que inventa um personagem, eu vejo muita gente falar de etiqueta, aí vem conversar comigo, uma pessoa ela não é uma referência. E como que ela se torna uma referência? Sendo. Ela tem que ser essa pessoa, e daí ela vai ser uma influência. Isso, tô falando da etiqueta que é a minha área, mas aplique isso para toda a área. Carol é designer de interiores, é uma referência em Belo Horizonte. Carolina Lage, segue ela no Instagram. É uma referência em designer de interiores. Eu também sou designer de interiores, eu quero ter o destaque que ela tem. Você vai ter que fazer o caminho que ela fez e ainda assim você não vai ser ela. Porque ela é só ela, é do jeito dela. O que também é uma maravilha, porque significa que há um mercado gigante para todo mundo. Cada um pode explorar as suas características e não ficar copiando os outros. Encontre a sua voz. O que eu faço, eu não vi ninguém fazer. Eu, Deus me instruiu, Deus me deu o caminho. E aí eu fui só seguindo o caminho que ele me deu, mas eu tive a atitude de fazer o que ele me mandou fazer. Então isso vale para todo mundo. Confie em si. Deus te deu uma direção, então vai. Mas eu não sou. É a primeira vez que eu escrevi sobre etiqueta cristã. Nossa, eu também fiquei insegura. Eu falei, meu Deus, as pessoas vão criticar demais, vão falar que eu tô doida, pondo Deus em tudo. E aí eu pensei, bom, mas Deus tá em tudo, né? E Deus mandou eu escrever, então eu vou escrever, pronto. É isso. Sabe, confiar, se Deus me deu essa direção, eu vou nela e eu vou, pronto. E acabou. Sexto ponto, e aí tem a ver com o que eu acabei de falar, arrisque-se. Tem um momento que você vai ter que arriscar, né? Você vai, a primeira vez que eu lancei o curso, o primeiro curso que eu lancei, gente, pensa uma pessoa que tava com medo de passar uma vergonha, nossa. Porque eu costumei dar aula em universidade, então não tinha que ter o esforço de trazer o aluno. Eu chegava na sala de aula, os alunos estavam lá. Eu não captei aluno, eu não fiz matrícula, eu não fiz nada. Eu chegava, eles estavam lá, só dava minha aula. E ali era o meu palco, eu tinha que dar o meu show ali. Pronto, acabou a aula, fui embora. Acabou, só depois tinha que preencher diário, essas coisas de faculdade. Mas era isso. Daí eu fui lançar um curso online. Gente, e o negócio é complicado, eu nunca tinha feito, eu tinha que aprender do zero, e fazer curso, plataforma, tal, e fazer esforço de venda e tudo mais, e fazer o curso ser conhecido. Eu estava me arriscando, com muito medo.
que o medo é normal, uma coisa que eu nunca fiz, eu estava com medo. E toda vez que eu lanço algo, eu também fico com medo, gente. E aí o que que eu fiz? Eu estava com tanto medo que eu estava procrastinando, porque o medo faz isso com a gente, ele faz a gente procrastinar. Eu estava procrastinando por causa do medo. Aí sabe o que eu fiz? Já contei isso aqui também. Eu lancei o curso só com a primeira aula gravada, que era a aula de introdução. Olha que bênção. E aí eu falei assim: ah, se der certo, já vou falar para sua ideia, tá, Priscila? Aí o que que eu fiz? É, eu vou fazer o curso, vou lançar a primeira aula. Se eu emplacar, aí eu gravo todas as aulas. Que aí eu não vou ter escapatória, que aí eu vou ter aluno, eu vou ter que fazer. Então eu arrisquei. Claro, não foi um risco sem cálculo, né? Eu tinha como gravar, eu tinha equipamento, eu tinha tudo. Eu só não tinha feito, porque eu ficava adiando, porque eu tava com medo. Aí eu lancei. Aí foi um estouro de venda. Aí eu falei, socorro, Deus, agora eu tenho que ficar aqui até de madrugada gravando. O 21 dias para ser uma mulher virtuosa foi do mesmo jeito, porque falta braço, né? Eu precisava lançar o segundo curso. Aí o que eu fiz, eu dei uma data. Falei, gente, dia tal o curso vai estar no ar. Pronto, agora eu tenho que fazer esse curso entrar no ar. Aí eu fiquei gravando até de madrugada. Então, as aulas do 21 dias, tem aula lá que eu gravei 3 aulas uma atrás da outra, só troquei a roupa, mudei o batom, mudei a maquiagem, gravei outra e outra para poder dar conta de no dia estar pronto. E foi um sucesso também. Esse foi meu maior sucesso, inclusive, de vendas, né? Até hoje, que é um curso que eu ganhei um monte de prêmio do Hotmart por causa dele. Teve um risco. Aí eu vi aqui, uma pessoa comentou assim: a Priscila, eu tenho medo de arriscar o único dinheiro que eu tenho e ficar sem nada. Isso realmente é um risco muito louco. Você não pode arriscar tudo. Você tem que arriscar uma parte. E se eu investir isso aqui? Eu me lembro quando a gente tinha um escritório, a gente tem um escritório de advocacia, né? E no começo era uma sala. Que a gente alugou, na verdade, essa sala, porque meu esposo ia fechar um contrato com uma cliente fora, que foi uma indicação de uma antiga colega de faculdade. E aí essa cliente de fora viria visitar o escritório para ver se ia fechar com ele. Só que naquela época meu esposo estava advogando sem escritório, então ele advogava só para os conhecidos. Então quando ele tinha que pegar alguém de fora, um cliente de fora, assim que era uma pessoa que não era conhecida dele, ele marcava numa cafeteria, conversava com a pessoa e aí pronto, vinha esse cliente, e nós, e agora? Tem que alugar uma sala. E eu falava, nossa, tem que ser uma sala mobiliada, porque, por exemplo, era hoje e ela viria daqui uma semana. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? Nós começamos a olhar anúncio e não tinha sala mobiliada e a gente olhar a sala, uma sala horrorosa, ia ter que mexer, pintar, não ia dar tempo. De repente a gente viu um anúncio de uma sala que o cara queria vender os móveis e passar o aluguel, né? O ponto. Era uma sala. Chegamos lá, gente, os móveis novinhos, tudo novinho. Frigobar, tudo novinho. Porque ele alugou para uma consultoria, era para ele ser um consultor, só que ele acabou recebendo uma proposta de emprego e ia para Brasília. Ele tinha acabado de montar a sala, tudo novinho, não tinha sido nem usado. Tava um pouquinho acima da nossa ideia, mas dava pra gente pagar. Calma que eu vou chegar na sua história, tá, Priscila? Dava pra gente pagar. Eu falei, amor, então vamos alugar que vai dar certo. Alugamos. E tomamos a atitude que nos faltava, que a gente queria alugar um espaço para ter uma sala, um escritório direitinho, mas dava medo, né? Nossa, não temos muito cliente e vamos alugar, ter despesa fixa, aumentar as despesas, filho pequeno, despesa para pagar, nossa, mais um escritório para pagar, não. A gente ficava com medo. Aí quando veio essa perspectiva de fechar um contrato, o que que nós fizemos? Então vamos fazer isso. Vamos pegar essa sala aqui. Fizemos. Fechou o contrato, a cliente veio visitar o escritório? Nunca veio, até hoje, inclusive. Nunca foi no escritório. Ela fechou sem ter ido. E com isso, nós tivemos a coragem de alugar o escritório. Mas onde eu quero chegar, Priscila? Aí chegou um momento que estávamos eu, meu esposo e a secretária, que desde a gente cresceu, eu tive que contratar uma secretária que está conosco até hoje. Tive que contratar uma secretária e ficamos nós três numa sala. Então, assim, era overbooking. Aí tinha, a recepção não era fechada, então era tudo aberto. Aí na recepção, às vezes tinha 2 clientes esperando, um cliente falando, eu no fundo, sentada junto com a secretária, ficava muito cheio e não tinha privacidade. Eu falei, não dá mais, a gente tem que mudar de sala, mudar a sala, aumentar, ir para uma sala maior. Só que um prédio comercial ia aumentar o aluguel. Aí que vem a história, Priscila. Aí o que que eu falei? Bom, hoje, com a receita que a gente tem do escritório, se tudo der errado, se amanhã tudo der errado, com a receita atual, a gente consegue pagar o aluguel. A gente não vai ter lucro nenhum, nós vamos trabalhar para pagar a conta. Mas
a gente não vai dever ninguém. Então vamos fazer isso? Vamos. Aí subimos na vida, mudamos de andar e alugamos um conjunto de salas. Resultado, depois o dono quis vender, nós compramos o conjunto de sala e só prosperamos dali em diante. Então, a gente não arriscou tudo que a gente tinha, pelo contrário, a gente nunca misturou a nossa receita pessoal com o, a receita da nossa família com a do trabalho. A gente separou. Então, isso que é importante que você veja. Você fala assim, eu tenho essa reserva, então não invista tudo, invista uma parte. E fala, se eu conseguir recuperar isso, daí eu posso até investir mais, né? Aí, se você seguir uns perfis aí de finanças, você vai ver como é importante essa visão. Continuando, então, é importante arriscar, não tudo, mas arrisca, um risco calculado. Esse risco que eu tô falando, se eu investir, se eu perder, eu não vou me endividar, eu vou perder o dinheiro que eu tinha guardado, mas eu não vou me endividar. O sétimo e último ponto é haja com intenção. Nós temos que ser intencionais. Tudo que a gente vai fazer tem que ter um porquê. Por que você está fazendo isso? Vou dar o exemplo da sala que eu citei. Por que nós vamos sair dessa sala que está um aluguel barato e nós estamos dando conta de pagar? Porque está pequeno. Ah, a Carol tá contando que fez uma live aqui, verdade. Tem uma live minha e da Carol aqui. É só olhar no meu perfil, tá bem legal. E fora que tem a história da Carol no podcast, Você Pode Mais. Um dos episódios é com a Carol, ela conta toda a história dela. Vale muito a pena vocês conferirem, inspiração total. Então, você tem que ser intencional. Por que eu estou fazendo isso? Pegando o exemplo da sala. Por que nós vamos mudar para uma sala maior? Porque hoje nós estamos com mais clientes do que a gente dá conta de atender. Tá tirando a privacidade dos clientes. Então, a gente acaba mostrando pouco profissionalismo quando um cliente chega e tem outro aqui, que ele fica vendo e escuta a conversa. Não é bom para a advocacia. Temos que ter um espaço melhor, mais privado e tudo mais. Então, tinha uma intenção, porque eu estou fazendo isso, por isso. Aí tudo fica claro. Eu sei porque eu tô fazendo, eu não tô dando a louca. Eu falo assim, dei a louca, quero um espaço mais chique, mas não, eu preciso de um espaço assim ou assado. Então, tudo que você vai fazer, aí volta pro item 1 dos seus objetivos, qual a intenção? Por que você quer fazer isso? Por exemplo, muita gente quer ter um ministério, pelo motivo errado. Muita gente fala assim, eu quero falar de Deus. Tá bom, por que você quer falar de Deus? Porque eu quero. As pessoas têm que conhecer o que tem dentro do meu coração. Não, as pessoas não têm que conhecer o que tem no teu coração. Desculpa te falar essa verdade. Ninguém precisa saber, porque você é uma pessoa humana, eu também sou. As pessoas têm que saber quem é Deus, que Deus as ama. Então, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é mostrar para as pessoas que Deus as ama. Por exemplo, o meu ministério é mostrar que é possível ser virtuosa. É possível, não é uma coisa para poucas pessoas, como eu escutei muitas vezes até dentro da igreja. Não é uma coisa impossível, não, é plenamente possível. Eu sou a prova disso, eu mostro isso todo dia. Eu provo isso para você todo dia. Eu exponho todo dia que é possível sim. E com isso eu quero te mostrar que não é uma coisa que está escrita num livro antigo, é uma coisa que pode ser vivida hoje, no tempo presente, na modernidade, na era das redes sociais. Sim, pode ser vivida hoje. Então, o meu objetivo do ministério é mostrar que é possível. Então, o que eu faço para mostrar que é possível? Eu traduzo coisas complexas de um jeito simples, didático, para você ver como é fácil aplicar. Não é um bicho de sete cabeças, não, é uma coisa simples. Está na simplicidade do seu dia a dia. Pronto. Esse é o objetivo do ministério. Aí, quando eu sei por que eu faço o que eu faço, tudo que eu faço tem sentido. Então, muita gente está perdida na atitude, não sabe o que fazer porque não tem um objetivo claro. E quando tem um objetivo, não tem uma intenção clara. Eu quero ter um negócio próprio. Para que você quer ter um negócio próprio? Porque eu vou te falar. Todo mundo tem um negócio próprio aqui e vai concordar comigo. Você vai trabalhar muito mais, mas muito mais do que ser empregada. Empregada, você dê certo ou não dê certo, todo mês pinga seu salário lá. Eu falo que o empreendedor, ele começa o mês devendo, porque ele tem que fazer o faturamento do mês todinho ainda. Então, você tem que ter o objetivo muito claro para você. A sua intenção tem que estar muito clara em tudo. Por que eu vou participar desse grupo de oração da igreja? Por quê? Porque me chamaram. Não, te chamar não é uma boa intenção. O povo chama a gente para fazer tudo, gente, até para programa de índio. Por que você quer? Porque eu quero aprender a orar, porque eu quero orar mais. Isso é uma boa intenção. Então, Deus, ele vê intenção.
a gente tem que pensar na nossa intenção. A gente tem que pensar por que a gente quer fazer o que a gente quer fazer. Tem gente que quer fazer por dinheiro, péssima intenção. Quero fazer por dinheiro, péssimo. Agora, o ministério, né? Se trabalhar porque você precisa de dinheiro, é óbvio que tem que ser assim. Então, a gente tem que ter a intenção. Por isso eu tô perguntando, quando vai ter? Gente, em maio teremos a... Eu falei que era oitava, teremos a nona turma do curso em maio. Eu achei que eu nem ia lançar isso mais, mas toda hora eu recebo um pedido. Manda no direct o seu e-mail. Quem quiser participar da nona turma, manda por direct seu e-mail, que aí eu vou mandar para você em primeira mão assim que a gente abrir, tá? Então, pense e haja com intenção. Seja uma pessoa intencional. Eu aprendi isso na minha igreja, que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com uma intenção. Tudo tem que ter intenção. Por que eu estou me reunindo com essa pessoa? Por que eu vou falar com essa pessoa? Por que eu vou investir tempo nesse lugar? Por que eu estou indo neste evento? Tudo tem que ter uma intenção. Não é uma pessoa interesseira, porque não é interesse, é uma intenção. Por exemplo, eu quero aproximar de uma pessoa que eu gosto da companhia dela, então eu quero desenvolver uma amizade com ela. Significa que eu vou ter que me dedicar mais a isso. Então, quando eu ligo para ela, eu tenho uma intenção. Não é um interesse, é uma intenção. Eu quero me aproximar dela, eu quero ser mais amiga dela. Tudo na nossa vida tem que ser intencional. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo. Então, quando eu sou carinhosa com meu marido, quando eu sou atenciosa, quando eu ando uma milha a mais, quando eu faço além do que eu deveria fazer, que eu falo, vou fazer mais, eu posso dar mais de mim mesma, eu tenho uma intenção, encher a vida dele de amor. Na hora que eu encho a vida dele de amor, eu só vou receber amor, não tem como eu receber outra coisa. Se eu depositei amor, que eu vou retirar amor. Então, esse é um jeito intencional de viver, que quem tem atitude vive assim, com intenções. Então, eu quero que você reflita, depois de listar todos os seus objetivos, você vai anotar qual a intenção por trás de cada objetivo. Pode ser assim, eu preciso ter renda, eu preciso ter alegria, eu preciso ter diversão. Não tem problema, tudo isso é legítimo. Então, mas você tem que saber por que você está fazendo isso. Porque aí sim você vai ter atitude com propósito e vai dar tudo certo. Compartilha comigo se você virar uma chavinha aqui depois dessa live e manda para alguém também que possa estar precisando. Mandar um beijo para Marisa que chegou no finalzinho da live. Marisa, assista essa live inteira, depois você vai gostar. Um beijo grande, Deus abençoe vocês e amanhã vou falar como Deus nos ajuda a ter atitudes. Será que Deus ajuda quem cedo madruga? Ajuda sim. Então vamos lá, vamos assistir a live de amanhã, mesmo horário, só que amanhã no YouTube. E eu tô esperando você. Até lá.